Na história de capa do Enel, descobrimos que ele chegou na Lua e descobriu grandes segredos sobre as origens do mundo. Porém, a Lua já não era mais habitada por nenhum ser vivo, apenas por máquinas, fazendo com que a volta do Enel seja inevitável para a história. E isso está muito mais próximo do que você imagina. O Enel irá voltar com força máxima. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e a volta do Enel é algo esperado por muitos. Eu mesmo quero ver ele voltando e se deparando com a nova forma do Luffy. E isso na verdade está muito próximo de acontecer. Ele irá voltar no próximo arco. Mas antes eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, porque é isso que torna a nossa comunidade mais forte. E com isso então, vamos agora para a volta do Enel. A primeira vez que vemos Enel foi no capítulo 254, quando descobrimos que ele era venerado como Deus de Skypiea, um título que ele mesmo se deu por achar ser um indivíduo superior a qualquer outro. Esse complexo de Deus do Enel começou principalmente após ele comer sua fruta do relâmpago Goro Goro no Mi, lhe dando um poder tão assustador que fez ele achar que era o escolhido. Enel nasceu na cidade de Birka, uma ilha do céu a sudeste de Skypiea, que infelizmente não tivemos a chance de conhecer na história, já que o Enel a destruiu completamente, matando praticamente todos os seus cidadãos e fugindo dali com seus apóstolos. Os únicos sobreviventes de Birka são Haredas e provavelmente o monge louco Uroji, que ainda será muito relevante daqui a pouco. Após então destruir sua terra natal, Enel decidiu seguir para Skypiea, levando o manto de Deus ao seu sentido mais literal. Se alguém ousasse falar contra o Enel ou desafiar sua lista de mandamentos, ele imediatamente lançava uma coluna gigante de raios do céu para eliminar essa pessoa. Junto com isso, ele forçou os executores que trabalhavam sob o comando de Gunfall a construir para ele um enorme navio voador chamado Arca Maxim, porque ele acreditava que a Terra lendária, também conhecida como Fireverse, era a própria Lua. E assim, após toda sua batalha contra Luffy, Enel fugiu em sua Arca Maxim, realmente conseguindo chegar na Lua. E é aqui que tudo começa a se encaixar. Pela história de capa do Enel, vemos o que aconteceu quando ele chegou na Lua do mundo de One Piece. Enquanto caminhava pelo local, ele acabou encontrando uma caverna, e entrando lá dentro, Enel se deparou com uma enorme cidade antiga, e a partir de pinturas nas paredes do local, um pouco da história daquela cidade foi então revelada. Ela há muito tempo atrás foi o lar do povo da Lua, uma raça de humanos com asas com uma tecnologia extremamente avançada, porém após acabarem com todos os seus recursos, eles foram obrigados a abandonarem a Lua e então migraram para a Terra. Eles se separaram em 4 grupos. O primeiro foi morar no topo da Red Line, esses eram os Lunarianos. 2 deles passaram a viver em ilhas nos céus, em cima das nuvens, esses eram os Skypians e os Birkans. E por fim o último caiu em uma ilha da superfície chamada Jaya, os Shandians. Isso nos revela que os ancestrais de Enel e de todo humano alado, na verdade veio da Lua, há mais de 1000 anos atrás, e que a tecnologia deles era extremamente avançada. Além disso, essa raça está diretamente ligada aos acontecimentos do século perdido, o que também se aplica a Joy Boy, o deus do sol Nika, e ao antigo reino, já que não podemos esquecer que os Shandians guardavam um poneglyph que eles protegiam as gerações em sua terra. E também em um de seus rituais na antiga Shandora que vimos no flashback de Noland, os Shandians mencionaram a existência de 4 deuses, com o deus do sol entre eles, mostrando que realmente o povo alado possui muita importância no século perdido. Mas com certeza uma das informações mais importantes que descobrimos com a história de capa do Enel é que a cidade da Lua, onde viviam todos os humanos alados, se chamava Birka, exatamente o mesmo nome da cidade nas Ilhas do Céu que o Enel nasceu e destruiu mais tarde. Isso com certeza nos diz que Birka, a cidade do Enel, ainda
ainda mantinha algumas informações sobre a cidade de Birka da Lua. E até mesmo algumas histórias sobre o século perdido que vagamente foram se alterando ou se perdendo os detalhes com o tempo. Se olharmos a imagem de Nika, o deus do sol, ele se parece muito com um dos guerreiros Xandias, com uma espada, uma lança e uma roupa mais tribal, porém falta algo nele que o torna de fato uma raça alada, que são as próprias asas. Enel pode ter ouvido a história do deus do sol e descobriu que ele era até mesmo capaz de segurar raios com suas mãos, assim como vimos o Luffy fazendo. Então, quando Enel comeu sua fruta do raio e podia literalmente segurar raios e criá-los à vontade, isso fez ele acreditar com todas as suas forças que era o próprio deus das histórias. Então, em uma maneira de assumir a forma das lendas que ouviu desde criança, Enel arrancou suas asas, já que Nika não possuía, e então colocou os tambores Tomoes no seu lugar, que claro, representa o deus do trovão Raijin, mas também pode ser uma forma de replicar os tambores da libertação do deus do sol Nika. Assim, Enel não tinha dúvidas, ele era um verdadeiro deus reencarnado, e seu imenso poder apenas fortalecia esse seu complexo. Esse fato cria uma mensagem muito forte da luta que o Luffy teve com Enel em Skypiea. Um humano qualquer que achava ser um deus foi derrotado pelo verdadeiro deus que achava ser um humano comum. Isso faz com que o encontro de Luffy com Enel novamente no futuro seja inevitável. Enel precisa reconhecer que ele não é o deus, mas quem é o próprio Luffy. Então talvez até mesmo ainda vamos ver Enel perceber que esse tempo todo as suas conclusões sobre os seus poderes estavam completamente erradas, e reconheça o Luffy como o verdadeiro deus do mundo de One Piece. Outra evidência de que Enel também voltará para a história é que antigamente os Lunarianos viviam na Red Line, o ponto mais alto da Terra, e eles eram considerados os antigos deuses do mundo. Porém, o governo mundial acabou praticamente exterminando esta raça, expulsando eles de sua terra. E então roubou seu território, construindo ali a cidade de Mary Joyce, a morada dos nobres mundiais, os novos deuses. Como Enel conheceu toda a verdade sobre sua raça na cidade antiga da Lua, ele sabe que a Lua já não tem mais nada o que conquistar. Afinal, os antigos povos saíram de lá porque eles não tinham mais recursos. E também não existe mais ninguém ali, a não ser os autômatos. Então Enel pode querer agora conquistar o que os ancestrais de sua raça no passado conquistaram. Ele quer ser o deus do mundo, assumindo o posto que os Lunarianos tinham antigamente. Com isso então, Enel pode querer voltar para a Terra para agora pegar o posto que o governo mundial assume, ser o deus do mundo todo. Esta pode ser a motivação para Enel voltar para a história. Mas agora ainda resta uma dúvida, quando ele irá voltar? E para descobrir isso, que entra o Orochi, o monge louco. Após os Chapéus de Palha entrarem no Novo Mundo, cada arco de One Piece teve a presença de um dos Supernovas. Em Punk Hazard e em Dressrosa, os Chapéus de Palha se aliaram com o Law. Em Whole Cake, eles se encontraram com Capone Bege. Em Wano, Luffy se aliou também a Kid e a Killer e enfrentou Scratchman Apoo e Basil Hawkins. E já em Egghead, os Chapéus de Palha se encontraram com a Bonnie. Cada arco, pelo menos um Supernova foi mais desenvolvido, porém agora resta apenas um Supernova, o Monge Orochi, que seguindo o padrão irá aparecer no próximo arco, o arco de Elbaf. Elbaf foi citado pela primeira vez no capítulo 116 pelos gigantes Dory e Brog, e o Usopp, ao ver o espírito de guerreiro dos dois gigantes, disse que um dia gostaria de conhecer a Ilha dos Gigantes. E finalmente, no capítulo 1090, é confirmado que a próxima ilha que os Chapéus de Palha irão é a própria Ilha dos Gigantes, Elbaf. A cultura de Elbaf é baseada na mitologia nórdica da Era dos Vikings, e é bem fácil perceber isso. Se percebermos, a sociedade dos gigantes gira em torno de honra na batalha e reverencia guerreiros respeitáveis. A maioria de seus cidadãos conhecidos lembra representações bem estereotipadas de vikings,
como os capacetes e as suas roupas. E até mesmo o príncipe do reino é chamado de Loki, o nome de uma divindade nórdica. Mas um detalhe ainda mais interessante sobre Elbaf é que toda vez que vemos a ilha, uma enorme sombra semelhante a uma árvore gigantesca aparece de fundo. A árvore é tão grande que nem mesmo conseguimos ver o seu fim. Em One Piece já foi revelado a existência de duas árvores ancestrais. A primeira é a árvore Eva, que está localizada logo acima da Ilha dos Homens Peixes, com suas raízes sendo motivo de ter luz mesmo a 10.000 metros abaixo do mar. E a outra é a árvore Adão, um tipo de árvore que tem a madeira que é considerada a madeira mais forte e de mais alta qualidade do mundo todo. Mas o lugar onde esta árvore está ainda é desconhecido. Porém, o mais lógico seria supor que aquela enorme árvore em Elbaf seja de fato a árvore Adão, até porque não conhecemos nenhuma outra árvore tão grande quanto essas duas. E como Elbaf é situado na mitologia nórdica, esta grande árvore pode ser uma referência à árvore mitológica Yggdrasil, uma árvore da mitologia nórdica que conecta os 9 mundos com seus galhos e as suas raízes. E então com isso somos levados até o capítulo 238, onde Ganfal, o cavaleiro de Skypiea, pergunta ao Chapéu de Palha como eles chegaram até as Ilhas do Céu. E quando eles responderam, Ganfal ficou surpreso por eles não terem entrado pelo alto oeste da ilha. Isso nos mostra que existe uma outra entrada para a Ilha do Céu, a oeste dali. Sabemos que o Novo Mundo, onde está o reino de Elbaf, fica a oeste de Skypiea, e que as Ilhas do Céu estão a 10.000 metros do nível do mar. Então, para que tenha uma entrada até lá, tem que existir algo gigante no Novo Mundo que permita alcançar as nuvens. E é claro que eu estou falando da enorme árvore de Elbaf, que além de ser a única coisa tão grande capaz de ter 10.000 metros de altura, ainda também é uma representação da Yggdrasil. Uma árvore que conecta os mundos, conectando o mundo dos céus ao mundo da superfície. E foi assim que Ganfal acreditou que os Chapéus de Palha tinham chegado até lá. E aqui então que temos o Urouge, um homem alado que nasceu nas Ilhas do Céu, e pelo formato de suas asas, ele é um Birkan, o que quer dizer que ele nasceu na mesma cidade que o Enel. E esta não é a única conexão que eles possuem, porque no capítulo 245, quando Luffy, Sanji e Usopp estão em caminho para derrotar Enel, eles descobrem que primeiro precisam derrotar seus sacerdotes, e então eles se deparam com 4 portões. Cada portão leva para uma provação com um dos sacerdotes de Enel. Como são 4 sacerdotes, logo 4 portões. Porém, bem ao canto possui um 5º portão fechado, o que quer dizer que existia um 5º sacerdote que abandonou o grupo, e esse provavelmente é o Urouge, já que eles vieram da mesma cidade e são da mesma raça. O Urouge provavelmente era o 5º sacerdote de Enel, mas deve ter o abandonado quando viu ele destruir toda a sua cidade natal com os seus raios. É por isso que o 5º portão estava fechado, e também é por isso que o Urouge ficou tão apavorado quando viu a ilha Raidin, uma ilha onde raios caem constantemente. O Urouge sempre está com um grande sorriso no seu rosto e não mostra preocupação, mesmo contra o almirante, mas quando ele se deparou com essa ilha, sua expressão mudou pela primeira vez. Isso porque ele viu todo o seu povo sendo completamente dizimados pelos raios de Enel. Então Urouge e Enel possuem uma conexão, e como Urouge será mais desenvolvido no arco de Elbaf, que tem ligações diretas com Skypiea, pela enorme árvore do reino, assim que o Enel voltar, Urouge sem dúvidas será extremamente relevante. O próximo arco de Elbaf não será uma trama apenas com os gigantes, mas o deus do trovão Enel também terá sua grande volta, vindo com o objetivo de reivindicar o que é de direito de um deus, o mundo todo. Mas é aí que ele descobrirá a verdade mais difícil de sua vida. Ele é apenas um humano que se acha Deus, porque o verdadeiro Deus do mundo de One Piece já voltou.